Boa noite pra quem não dei boa noite. Eu acho que eu dei boa noite pra todo mundo. Boa noite. Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Gente, essa aqui é a primeira celebração De? Do que ele falou? É a primeira celebração de 2026. Não, vai de novo. Primeira celebração de... Isso aí. E eu não sei como foi pra vocês, mas, tipo, pra mim passou bem rápido. Parece que há pouquíssimo tempo a gente tava em dezembro e já se passaram, ó, dezembro, janeiro e já estamos em fevereiro. Já passou 2 meses assim, nós tava de férias e passou rapidinho. Daqui a pouco a gente já tá no final do ano, daqui a pouco já é 2027 e por aí vai. Né? Quando a gente vê, a vida toda já passou e a história se passou diante dos nossos olhos, né? Quanta coisa aconteceu nos últimos 2 meses, desde que a gente não tem da última celebração jovem de 2025 para a primeira de 2026, muita coisa aconteceu. Certamente você tem muitas histórias para contar de algumas coisas que você fez nas suas férias e não só nas férias, né? Mas realmente, quando a gente não olha o tempo, na verdade, quando a gente não reflete sobre o tempo, ele passa rápido. E quando a gente passou muita coisa, muita história se passou. Histórias e mais histórias. A gente pode dizer, talvez até a frase do nosso filósofo brasileiro, conhecido como Chorão, ele dizia: história, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Isso aí. As nossas histórias, elas se unem justamente para fazer parte do grande enredo de uma história geral, né? A gente pode pensar, esses 2 últimos meses aqui tivemos coisas para contar. Talvez no último ano a gente teve muitas coisas para contar. Talvez nos últimos 10 anos a gente tem muita coisa para contar. Mas no fundo, a gente tem histórias pequenas que fazem parte da nossa história. Mas a nossa história, perante tudo aquilo que já existe, é pouca coisa. Mas nós fazemos parte dessa que seria a história das histórias. A história como um todo. E isso me lembra muito a Marvel, que eu gosto da Marvel. Assim, quando a gente para pensar, eu lembro que quando eu tava assistindo Vingadores, primeiro, o 3, na verdade. Vingadores, não Ultimato, Guerra Infinita. E quando eu fui assistir no cinema, eu tava dizendo lá 10 anos do universo cinematográfico da Marvel. E aí eu pensei, meu Deus, foram 10 anos que se passaram de eu assistindo filmes atrás de filmes. Né? Começou lá atrás com o Hulk, depois tinha o filme do Homem de Ferro e tudo isso foi se juntando numa história única. Quando a gente para olhar para essas coisas, a gente vê a história de alguns heróis ali, alguns que são mais parecidos com anti-heróis, que fazem coisas certas e outras nem tanto. Tem aqueles que dizem que são bilionários, filantropos, né? E tem aqueles que honram, né? Fazem tudo possível para, vamos dizer assim, não ter nenhuma coisa que manche o seu currículo, como é o caso do Capitão América. Então a gente vê várias histórias se unindo ali, mas eles se unem para um bem maior. No final da história, quando a gente olha lá para os Vingadores, a gente vê vários heróis, anti-heróis, se misturando de contextos diferentes, de anos diferentes. Um veio da Segunda Guerra, outro nasceu depois, um veio de outro planeta. E tudo isso a gente vê que se une para uma coisa só, para um bem comum. Né? E o que importa mais ali não é a história individual de cada um. O que importa não é só, mas o que aconteceu no filme 2 do Homem de Ferro, o que aconteceu no filme 3 do Thor. O que importa mesmo é a história dos Vingadores, a união de todos eles. A história principal é a que mais importa. E a gente pode pensar que essa coisa de herói se unindo em prol de um bem maior é coisa só da Marvel, é coisa da DC, é coisa dos Power Rangers. Né? Mas não é. Essa coisa de heróis se unindo em prol de um bem maior, ela não vem dos quadrinhos. Na verdade, essa ideia ela é muito antiga. Muito antiga. Ela vem de histórias reais, de pessoas reais que acertaram, pessoas que erraram muitas vezes, mas que no fim das suas vidas elas foram chamadas de heróis. Eu não sei se você já parou para pensar, se você já leu a Bíblia toda, ou se você já leu o livro de Hebreus, principalmente, mas em Hebreus capítulo 11, o capítulo 11 inteiro ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Hebreus inteiro fala sobre isso, né? De homens que não tinham superpoderes, que não faziam, às vezes, muitas coisas, mas que eles tinham falhas. Mas o que mais importava nesses heróis é justamente a fé que eles tinham em Deus.
A gente vê a história de Abel, a gente vê a história de Abraão, a gente vê a história de vários personagens que são um resumo, basicamente, de várias pessoas que existiram e que foram exemplos de fé para nós. Ali a gente vê um resumo da vida desses heróis, só que o que mais importa, no fundo, assim como acontece com os Vingadores, não é a história individual de cada um. Eles tiveram êxito em muitas coisas que fizeram, falharam em muitas coisas que eles fizeram também, mas o que mais importa é a história que eles fazem parte. Não individual, mas em conjunto, unidos em prol de um bem maior. E quando a gente olha para o texto de Hebreus 11, a gente vê isso. A gente vê uma história sendo contada e todos eles unidos fazendo parte dessa história. Só que tudo tem um começo. E o que eu quero pedir para vocês é para que a gente olhe para o princípio dessa história. Tá? Eu sei que vocês receberam um convite lá falando o princípio. E a gente vai olhar para o princípio dessa história. Essa história principal que tem vários heróis da fé. E hoje, e não só hoje, mas durante todo o ano, a gente vai estudar muito a Bíblia. E hoje eu quero pedir para que vocês abram a primeira página da Bíblia. Primeira página. Vai pegar ali, não é o sumário, tá? É a primeira página daquilo que foi escrito há muito tempo atrás. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler desde o início. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Espero que você tenha conseguido achar, porque ele está bem fácil, tá? Então, vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque tu nos dá o privilégio de a gente vir aqui, a gente louvar o Senhor, dizer que o nosso coração te pertence, que, Senhor, de fato ele pertence ao Senhor, não só quando cantamos, Deus, mas quando ouvimos a Tua Palavra, quando praticamos a Tua Palavra no nosso dia a dia, quando nos rendemos ao Senhor. Que possamos cantar que o nosso Deus é grande, como esse texto que a gente acabou de ler diz, que possamos sempre, Pai, ter louvores nos nossos lábios, mas que nessa noite o Senhor fale no nosso coração, que possamos entender um pouco mais do princípio de todas as coisas, de como a história das histórias foi contada. Não a nossa história individual, Deus, mas a Tua história, que abarca de eternidade a eternidade. A história que nos alcança e que nos transforma. Meu Deus, que possamos confiar no Senhor de todo o coração, que possamos aprender e meditar na Tua Palavra. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, esse texto que a gente acabou de ler são os 2 primeiros versículos da Bíblia. As primeiras palavras que, basicamente, elas estão remontando o princípio de todas as coisas. Talvez a gente possa pensar que esses primeiros versículos, eles não são tão importantes, ou talvez a gente leia assim, tá, ok, né? No princípio, Deus fez todas as coisas, né? Mas esses 2 versículos, eles dizem muito a respeito de Deus. Eles dizem muito a respeito de quem Deus é. Só que, para isso, para que a gente entenda exatamente o que esses 2 versículos dizem, e não só eles, a gente vai olhar muitos versículos, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, então fica com a Bíblia na mão, que a gente vai ler bastante, tá? Mas a gente precisa entender o como, onde que foi escrito essas palavras, essas primeiras palavras, para quem elas foram escritas, né? Por que elas foram escolhidas e dispostas dessa maneira. Moisés podia ter escrito de várias formas, né? Mas por que ele escreveu dessa forma? E aí a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é quem está contando essa história. E eu já acabei de falar. Quem escreveu esse livro de Gênesis, e não só Gênesis, mas os outros 4 dos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todos esses 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco, ou talvez você vai ouvir como a Torá, esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas por que Moisés está contando essa história? Por que ele está contando isso? Só que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer outra pergunta para responder essa. Porque a gente precisa entender o contexto que Moisés está. E isso, ele é muito importante para nós. Às vezes a gente pode pensar, não, mas ele está só contando. Mas não, é muito importante onde que Moisés está. E se você já ouviu falar ou leu esses outros 4 livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você sabe que o povo saiu do Egito,
está caminhando em direção à Terra Prometida. Esse povo ficou 400 anos escravizado no Egito. 400. Não são as mesmas pessoas, foram gerações. Pai, o filho do filho, o filho do filho do filho, e assim por diante. Muita gente, 400 anos, após a morte de José. O livro de Gênesis, ele começa dizendo assim, olha, Deus criou os céus e a terra, como a gente acabou de ler, e ele termina lá na frente, muito tempo antes, lá na morte de José, quando eles vão para o Egito. Então, é muito tempo. Muito tempo. E isso é bem importante porque a gente sabe que o povo está saindo da escravidão, atravessou o mar e está lá no deserto. Basicamente, a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas. Não é pouca gente. Bento Gonçalves tem por volta de 120 a 130 mil pessoas. Bento inteiro. Imagina 1,5 milhão de pessoas caminhando no deserto, acampando. Não é acampamento que nem o pessoal fez aí semana passada, que tinha a barraquinha, o igluzinho bonitinho. É assim, tem que montar a barraca do nada. Então assim, é esse o cenário que Moisés está escrevendo. E esse povo está peregrinando no deserto, depois de 400 anos. Então assim, por que isso é importante a gente entender essas questões? Porque, pensa comigo, você certamente na escola ou na faculdade, sei lá onde for, você ouve sobre a história do Brasil. E se você não deu muita bola como eu, você talvez não saiba nem o que aconteceu desde que vieram os primeiros imigrantes que descobriram o Brasil até a proclamação da independência. Talvez você não saiba. E isso é uma história importante nossa. Da mesma forma, esse povo que estava lá peregrinando 40 anos no deserto, eles não sabiam a sua história. Eles não sabiam de onde tinham vindo. Eles não sabiam por que eles eram um povo e por que eles estavam no deserto andando. Então isso é muito importante porque Moisés está chamando o pessoal, olha aqui, ó, 1,5 milhão de pessoas. Nós estamos aqui, mas eu vou contar uma história para vocês. Como que a gente chegou até aqui. Só que para isso, eu preciso contar lá do início para vocês. Eu preciso ensinar da onde veio o nosso povo. E o nosso povo foi formado porque Deus escolheu um homem. E aí ele começa a voltar o tempo. Esse povo que não tinha uma identidade nacional, né, que não sabia, né, quem que eles eram, Moisés está dizendo para eles, vocês são um povo exclusivo de Deus, povo escolhido de Deus. E isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, se eu fosse morar no Canadá, o que me diferencia aqui do pessoal do Canadá? A cultura é completamente diferente, muito diferente. Se a gente for lá pro Oriente, então, se a gente for lá pro, sei lá, Azerbaijão, vai ser muito diferente a cultura deles, o que eles comem. Imagina, a gente vai para São Paulo, o pessoal não come churrasco que nem a gente, todo domingo. Já é muito. Imagina no outro lado do planeta. Então, é muito importante ensinar para esse povo a cultura que vem dos céus, quem eles são. Eles aprenderam muita coisa no Egito. E aí, Moisés está simplesmente dizendo, pessoal, olha só de onde a gente veio. E eu não sei se você já assistiu algum filme que o pessoal senta na fogueira, assim, e aí vem um ancião, aí ele senta, assim, e aí ele começa. Muito tempo atrás, eu, quando era criança, tudo isso aqui era mato. E ele começa a contar as histórias e o pessoal fica ouvindo ali na beira da fogueira. Basicamente, Moisés está fazendo isso. Está ali na beira da fogueira, ensinando para toda essa galera que está ali, contando, gente, nós viemos daqui, os tempos lá atrás eram outros. E isso é de fato aquilo que acontece não só com aquele povo, mas com a gente também. E eu queria propor uma dinâmica para todos nós. Porque se Moisés está ensinando como se estivesse numa fogueira, a gente pode fazer isso aqui agora. E aí a gente pode olhar para todo esse tempo aqui, para todos os textos que a gente vai ler, como se a gente estivesse numa fogueira, alguém contando uma história para a gente. Então, só liga a fogueira aí, por favor, para a gente... Vamos ler de novo aqui, Gênesis 1:1. Mas antes de a gente ler, eu quero um voluntário. Só alguém vem erguer a mão. Beleza. Gabriel, tu vai fazer o seguinte. Tu vai simbolizar alguém que está no meio do povo, no meio do deserto. Pensa que tu tá caminhando lá, recebendo maná do deserto. E eu vou fazer o papel de Moisés aqui, tá? E aí tu vai fazer uma pergunta. Mas tu vai ter que falar bem alto, tá? Tu vai ter que dizer assim, Moisés, como é que começou todas as coisas? Como é que tudo que existe, existe? Faz do teu jeito a pergunta, tá? Eu vou te dar essa liberdade artística. Pode perguntar como tudo começou. Beleza? Espera que eu vou pegar minha Bíblia aqui para eu responder o que Moisés disse, tá? Vai lá, pode mandar a pergunta. Então, meu querido compatriota, vou explicar.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Pode ligar a luz de novo. Só a luz, pode deixar a fogueira, pode deixar a fogueirinha ali. Vocês conseguem perceber que muda, às vezes, é o jeito que a gente lê as coisas? Porque se alguém está contando uma história e a gente faz uma pergunta, como é que tudo começou? Olha, tudo começou porque no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra não tinha forma nenhuma, ela era vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí ele pode seguir dizendo, disse Deus, haja luz, e houve luz. Então eu estou respondendo essa mesma pergunta, e Moisés está fazendo isso. Moisés está respondendo os questionamentos do povo. O objetivo de Moisés, e a gente pode dizer, o objetivo de Deus, através de Moisés, era simplesmente contar quem ele era. Deus quer, através de Moisés, revelar para esse povo quem ele é. E também que esse povo saiba quem eles são. Isso é muito importante. Deus, ele está basicamente se apresentando. Opa, tudo bem? Tudo certo? Meu nome é Deus. Então eu estou me apresentando. É isso que Deus está fazendo. Deus está dizendo que ele criou todas as coisas. E a primeira coisa que ele quer que saibam dele é que ele criou todas as coisas. Que ele não é simplesmente um Deus no panteão dos deuses egípcios, que certamente eles ouviram e muitas vezes estavam crendo nesses deuses, porque eles viveram 400 anos lá. Eles aprenderam sobre os deuses do Egito. Eles confiavam nos deuses do Egito. A gente olha a história, várias vezes eles falam, olha só, se a gente estivesse lá no Egito, fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Mas Deus está ensinando quem ele é. Ele criou tudo, tudo veio a partir dele. Nesse sentido, Deus não está se escondendo, muito pelo contrário. Ele está se apresentando, ele está se dando a conhecer. Deus não quer ficar escondido, Deus quer ser conhecido. Isso é importante porque o que aquele povo pensa sobre Deus é fundamental, porque todas as ações dos homens dependem dessa resposta. O que a gente pensa e o que a gente acha de Deus. Se você achar que Deus é só amor e que Deus não pune os nossos pecados porque achando que Deus não é justo, você vai viver a vida como você bem entender. Se você simplesmente achar que Deus é justo e que ele não ama ninguém e que ele só vai punir, ele está lá no céu dando chicotada em alguém, você não vai amar Deus como sentir o amor dele, você não vai amar ele como deveria amar. Então, veja que o que você acha de Deus é muito importante, porque se você acha errado, você vai viver errado. E se você não sabe quem é Deus, você também não sabe quem você é. Porque se Deus, ele é só amor, eu acho que eu não tenho problema nenhum. Eu acho que eu não erro. Então você tem uma convicção errada de si mesmo. É muito importante. Isso basicamente é teologia. Essa palavra que muitas vezes a gente tem medo de falar, né? Teologia, né? Teo, que é Deus, logia, ou logos, né? Significa palavra, conhecimento, estudo. Tudo isso é muito importante, porque todos nós, em alguma medida, somos teólogos. Alguns, talvez com mais capacidade, né, que entendem mais verdadeiramente quem Deus é. Já outros, eles ignoram a seriedade dessa pergunta, né, de quem é Deus. E acabam vivendo uma vida, no mínimo, para dizer, né, no mínimo, desordenada e desorientada. Ele não sabe a ordem das coisas. E ele está desnorteado, está num mato sem cachorro. E ele vive errado. E é sobre esse pano de fundo que Moisés ele começa a história dizendo não como Israel começou. Ele não começa a história dizendo Abraão foi assim. Ele começa dizendo, no princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Não é a história dos seus amigos, não é a história dos seus familiares. É a história de Deus. É isso que Moisés está contando. Tudo começa com a criação. Os céus e a terra e tudo que neles há, eles não são autoexistentes. E isso também é uma coisa que muita gente pensou por muito tempo. Talvez você achar, poxa, como é que alguém achava que a natureza sempre existiu? A gente, isso até, vamos dizer assim, 100 anos atrás, 200 anos atrás, tirando aqueles que confiam na palavra de Deus, se pensava que a natureza sempre existiu. Os egípcios, inclusive, contexto que eles estavam, achavam que a natureza sempre existia. Sempre existiu. Por isso que eles adoravam o sol, por isso que eles adoravam a lua, por isso que eles adoravam os astros, a água, o céu. Você entende a complexidade disso? Se tudo sempre existiu, logo eles são deuses. Eles não vieram a existir. O que Moisés está dizendo, não, essas coisas passaram a existir porque Deus criou. Então essa é a diferença. Deus é diferente de tudo aquilo que foi criado. Ele é completamente outro. É aquele que é diferente de tudo. Por isso que Deus fala, não façam imagens minhas. Eu não quero que vocês se ajoelhem diante de uma imagem e me adorem. Porque tudo aquilo que vocês fizerem, imaginando algo que vocês conhecem, eu sou diferente disso. Então não façam imagens. Quando Moisés sobe lá no monte e aí eles fazem um bezerro de ouro para
exemplificar a força de Deus, é para acabar, não é para ter isso. Não adianta um símbolo de um touro que representa a força, o poder de um Deus, não representa a totalidade de Deus. Não representa quem ele é, por isso que ele não quer. E esse Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, todos os dias da semana, dia após dia, durante uma semana, ele vai criando poderosa e milagrosamente todas as coisas. Ele diz, haja luz, e haja luz, e houve luz. Ele separa os céus dos mares, e é isso que acontece. Ele faz sair terra seca, é isso que acontece. Ele simplesmente diz, e as coisas passam a ser criadas. Simplesmente diz. Isso tudo está logo no primeiro capítulo da Bíblia. A gente leu só os 2 primeiros versículos, mas todo o primeiro capítulo vai dizer assim, no primeiro dia, Deus disse isso. No segundo dia, Deus disse isso. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, ele descansou. É isso que a gente vê no primeiro capítulo da Bíblia. Só que, seguindo a história, e a gente não vai ficar aqui na criação, a gente vai seguir mais um pouco. Quando a gente segue a história, a gente vai ver Moisés se aprofundando na história daquilo que seria a obra-prima de toda a criação. Eu não sei se você já, por exemplo, acompanhou Beethoven. É Beethoven que tem a 9ª Sinfonia? É Beethoven, né? Já dei spoiler do que eu ia falar, mas o Beethoven, ele compôs várias canções, mas ele é conhecido mesmo pela 9ª Sinfonia. Essa é a obra-prima dele. E é isso que acontece com Deus. Deus criou todas as coisas, mas a obra-prima, o que é? É a última coisa que ele faz, que é no 6º dia, o homem e a mulher. Então vamos ler agora Gênesis 1, 26 a 31. Aí nós vamos seguir a história. Gênesis 1, 26 a 31. Ele diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse, eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Diferente do restante de toda a criação, o homem e a mulher eles foram feitos semelhantes a Deus. Essa é uma coisa que é diferente de tudo. A gente não vê nada citado no capítulo inteiro dizendo, olha, Deus criou parecido com ele, a não ser o homem e a mulher. E a gente tem Deus falando, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós, homens e mulheres, fomos dotados de racionalidade, de vontade, de criatividade, de emoções, o desejo de se relacionar. Nós fomos criados para a gente ser agentes de Deus no mundo. Não é à toa que Deus, ele até fala, encham e subjuguem a terra. Ou seja, Deus criou tudo. E se Deus criou tudo, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo, mas ao mesmo tempo ele diz, como vocês são semelhantes a mim, governem vocês sobre todas as coisas. Subjuguem todas as coisas. Semelhança de Deus, criados para Deus. Só que o homem e a mulher, ao mesmo tempo, eles são distintos de toda a criação, porque eles podem escolher entre viver uma vida conforme a sua natureza e viver uma vida em desacordo com a sua natureza. Porque eles são dotados de vontade. Eles não são obrigados a obedecer a Deus. Eles têm vontade. Eles podem viver de maneira diferente. Eles podem fazer aquilo que é bom, porque Deus criou tudo e viu que era bom, ou eles podem fazer aquilo que é mal e desobedecer a Deus. Está em desacordo com a sua natureza. E olha só o que diz Gênesis 2, 15 e 17. Agora, um capítulo para frente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha só. Deus, ele dá uma ordem expressa, só que a gente sabe como é que é o desfecho dessa história.
A gente sabe como é que tudo acaba. Infelizmente, Adão e Eva, eles não duraram muito. No próximo capítulo, eles já pisam na bola, eles cedem à tentação, eles se rebelam contra Deus. E eles são condenados, separados de Deus. Eles recebem a morte. Olha só, Gênesis 3, versículos de 1 a 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja que Moisés estava dizendo: gente, olha, Deus criou todas as coisas, Deus criou essas coisas boas, Deus nos criou livres, mas Deus nos deu essa opção de amar Ele ou amar nós mesmos, amar as nossas vontades. Tudo isso respondendo quem Deus é. E aí, qual que é a resposta do homem e da mulher? É desobediência, é se rebelar contra Deus. E aí quando Deus, sabendo disso, quando Deus confronta o homem, olha só o que acontece, os versículos que seguem. Capítulo 3, versículos 8 a 24. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Percebe que Deus aqui, ele não está num momento qualquer. Deus está julgando as ações de Adão, de Eva e da serpente. Muita coisa está acontecendo. Mas tem uma frase peculiar e que ela é assim, se encaixa como uma luva. Deus fez isso de propósito. Esse não é um momento de alegria, é um momento de condenação. A gente precisa sempre se atentar para isso, porque no meio desse solo infértil, que eles são expulsos, inclusive, do jardim, eles são expulsos e colocados numa terra onde eles vão ter que cultivar, uma terra que vai ter ervas daninhas e tudo mais. No meio de solos inférteis assim, Deus faz nascer vida. E é isso que ele faz. Enquanto a serpente está sendo condenada, ela vai rastejar durante toda a vida dela, Adão e Eva eles recebem uma dose de esperança ali. Eles recebem uma notícia que é uma notícia de misericórdia.
Porque o versículo 15, quando ele diz que ele vai botar inimizade entre a descendência da serpente e o descendente de Eva, isso muda toda a história. Porque esse descendente vai ter pé ferido, a gente já viu várias vezes sobre isso. Ele vai ter o seu calcanhar ferido, mas ao mesmo tempo ele vai pisar a cabeça da serpente e vai acabar com ela de uma vez por todas. Então esse mal, ele vai ser julgado definitivamente em algum momento. Que momento é esse? Temos que acompanhar os próximos capítulos da história. Né? Mas aqui a gente tem algo muito interessante, porque é uma promessa de Deus e algo que vai acontecer mais na frente. Essa promessa, ela vai ganhar cada vez mais cores, a gente vai ver ela se afunilando, a gente vai ver essa promessa apontando para esse descendente verdadeiro, mas as coisas, elas vão acontecendo no passar da história, e quando a gente olha para isso e olha o contexto, a gente fala, meu Deus, cara, imagina o que se passava na cabeça dessa galera. Por quê? Porque a gente vai para o capítulo 4, a gente não vai ler o capítulo 4, mas depois lê em casa, se você não leu essa semana, que eu sei que o pessoal colocou pra gente ler, mas se você não leu, o capítulo 4 ele vai falar sobre a história de Caim e Abel. E aí se coloca na cena, de novo, né? Vou sentar aqui de novo como Moisés estivesse contando a história, né? E aí, logo depois que Moisés fala, o descendente vai pisar a cabeça da serpente, logo depois ele começa a dizer, olha, mas Adão e Eva tiveram relações e eles tiveram um filho, Caim. E aí depois ele vai dizer, tiveram novamente relações e tiveram outro filho. Agora se coloca no lugar de Adão e Eva. Pensa você assim, Deus prometeu que nosso descendente vai pisar a cabeça da serpente. Aí eles têm 2 filhos. E aí vai acontecer. Vai dar tudo certo, agora vai se resolver. E aí, como é que acontece a história? Caim mata Abel. Aí assim, a gente já vê o como que parece que vai indo ladeira abaixo. E as consequências dos seus pecados, o pecado de Adão e Eva, o como o pecado agora passa de geração para geração. E todos nós vamos sofrendo com o pecado. Todos nós aqui. Nós sofremos até hoje com o pecado. Não é culpa só de Adão e Eva, é nossa culpa também. Mas todos nós vamos sofrendo por causa do pecado. E essa expectativa, nossa, será que é Caim? Será que é Abel? Essa expectativa cai por terra ali. Cai por terra ali. E aí, a gente vê isso acontecendo, mas Deus novamente continua sendo misericordioso. Novamente. Aí a gente vai ler agora Gênesis 4, versículos 25 a 26. Logo depois dessa história de Caim e Abel. Vou ler então, versículo 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E agora, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Novamente, presta atenção, no meio de uma tragédia familiar, pensa, um filho matou o outro. Se isso acontece no nosso meio, a gente, assim, seria a destruição da família. Isso aconteceu, mas no meio de toda essa tragédia, Deus ainda faz nascer luz. No meio do solo infértil, Deus faz brotar vida. Isso aconteceu com Adão e Eva. E isso está acontecendo agora, de novo, com a morte de Abel. Deus sendo misericordioso, sendo soberano sobre todas as coisas. E aí, eu acho que é muito interessante aquela última frase. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Porque, olha para tudo isso. Imagina o que está se passando na cabeça deles. E Deus começa a ser buscado, Deus começa a ser adorado, começa a ser louvado por tudo aquilo que Ele faz. Só que a história continua. A história não para. E lembrem, Moisés está contando para o povo de Israel de onde eles vieram. Ele está fazendo a árvore genealógica desde os primórdios. A história continua. Desses descendentes que a gente vê citados, a gente pode olhar aqui no capítulo 5. A gente vai ver os descendentes de Adão, e aí vai ver os descendentes de Sete, e vai citando vários nomes. Vários e vários nomes. Um deles tem uma proeminência, inclusive. Ele é um homem que andou com Deus. Um homem que ele é dito sobre ele, ele andou com o Senhor. E a gente pode pensar, será que é Noé? Não é. É outra pessoa. É outra pessoa. Olha só, essa pessoa, ela é descrita como alguém que andou com Deus durante 300 anos. E que, por andar com Deus, ela foi arrebatada. Vai dizer ali, ele é pai de Matusalém e Enoque. Versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém.
Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Veja, alguns versículos antes a gente viu, o nome de Deus começa a ser adorado, começa a ser buscado, né? Logo no final do capítulo 4, né? Começam a invocar o nome do Senhor. E agora a gente vê a história de um homem que vem levando isso adiante. Leva a sério isso. E que ele vê o seu filho nascendo, Matusalém, e aí depois disso, alguma coisa acontece na paternidade dele que ele resolve andar com Deus. E andar com Deus não é só, eu estava caminhando. Não. Essa palavra significa realmente viver com Deus. Né? Viver, conhecer Ele verdadeiramente, ser íntimo de Deus. E isso acontece com Enoque. E as coisas vão andando. As gerações continuam, até que a gente chega, de fato, na história de Noé, capítulo 6. Só que, veja só, não é só Noé, né, que nasceu. Muita gente está nascendo. Muitos descendentes de outras pessoas estão nascendo. Mas olha só o que diz Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus. E aí os filhos de Deus é tipo como se fosse um apelido para os filhos de Sete, a descendência de Sete, os filhos de Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, que eram todas as outras, eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou seja, se casaram com elas, né? E elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Veja só, os filhos de Deus, a descendência de Sete, aqueles que estavam invocando o nome do Senhor, que estavam aprendendo sobre isso, que estavam buscando a Deus em alguma medida, começaram a se relacionar com aqueles que não buscavam a Deus, com aqueles que viviam uma vida devassa, uma vida completamente distante de Deus. E aí a perversidade começa a crescer na terra, começa a crescer, ao ponto de Deus assim, fala, chega, eu não aguento mais, vou acabar com tudo. Mas aí ele olha para Noé e ele diz, não, eu vou ter benevolência. E aí a gente segue a história. Versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Lembra de Enoque? Andava com Deus. Lembra lá de Enos? O nome de Deus começou a ser invocado? Veja só, Noé andou com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestir-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Agora pula para o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. E aí, mais uma vez, Deus mostra graça no meio da perdição. Enquanto o povo está corrompido, enquanto o povo não se cansa de desobedecer a Deus e se rebelar contra Deus, a violência aumentar, Deus reprovar esse povo.
Deus vai estabelecer a sua aliança, ele vai expandir a sua aliança para Noé. Ele vai cuidar de Noé. A promessa virá através da sua descendência. E aí lembra os antepassados, né, de Noé. Lá atrás, Deus disse a Adão e Eva, um descendente vai pisar a cabeça da serpente. Essa história vem correndo, eles acham que pode ser Abel, Abel morre. E aí, por que ele vem contando sobre a história de Sete? Porque vai vir da linhagem de Sete, os filhos de Deus. E aí vem a linhagem de Sete, vem andando, vem Enoque, até chegar em Noé. Tudo acaba, somente Noé sobrevive. Noé e os seus filhos, que são seus descendentes. Então, veja que a história que Moisés está contando é desde o início até chegar em Israel. Só que a humanidade, ela tem memória curta. As pessoas se esquecem que Deus é Deus e se esquecem quem elas são. Elas se esquecem da sua maldade e elas se esquecem da bondade de Deus e da justiça de Deus. E aí, a gente pode pular para o capítulo 11 de Gênesis. Vejam que a gente está só sobrevoando o texto bíblico. A gente não está aprofundando versículo a versículo, mas tem muita coisa aqui. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Olha só. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Vou pausar aqui. Vocês lembram que lá em Gênesis 1 Deus falou, encham e subjuguem a terra? A ordem era para espalhar. E aí o que eles fazem? Vamos se juntar num lugar só, porque a gente não quer ir longe, a gente quer viver uma vida boa, a gente não quer obedecer a Deus. É isso que está acontecendo. Não é simplesmente vamos fazer umas casinhas aqui, vamos morar numa cidade. É uma desobediência expressa contra a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 3. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Veja só, eles não querem ser espalhados. Não querem. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Veja que, de novo, sempre há perversidade. Dos primeiros 2 filhos, um assassina o outro. Depois, a gente vê a maldade crescendo. A gente vê pessoas se corrompendo, ao ponto de Deus dar um basta nisso e deixar só Noé e os seus descendentes. E aí a gente pode pensar, não, agora vai ser tudo bom, porque talvez esse descendente seja Noé, mas não é isso que acontece. A gente vê os seus descendentes e tudo piora de novo. De novo, eles se esquecem de quem é Deus. Eles se esquecem de quem eles são. Mas Deus não se esquece das suas promessas. Deus é fiel à sua aliança e Ele vai honrar a sua aliança, Ele vai fazer essa aliança acontecer. E aí a gente vai pro último versículo que a gente vai ler hoje, os últimos versículos que nós vamos ler hoje, que é Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9. Tudo isso, toda essa história que Moisés está contando, lembra, eles estão no deserto, com a fogueirinha no fundo, contando essa história. Mas, tudo isso é para chegar até aqui em Abraão. E olha só, Gênesis 12, versículos de 1 a 9. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste, Ai
a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguev. Veja, versículo 8. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Veja que as coisas vão se repetindo, e aí essas coisas, essa promessa lá de Gênesis 3, ela vai se afunilando. E por que ela vai se afunilando? Porque Moisés está contando isso no meio do deserto para 1,5 milhão de pessoas. E esse 1,5 milhão de pessoas são descendentes desse Abraão aqui. Esse Abraão que gerou Isaac, que depois gerou Jacó, que teve seus 12 filhos, os seus 12 filhos foram para o Egito e ficaram 400 anos durante a escravidão, são descendentes desse Abraão aqui. Esse pessoal está ouvindo de Moisés como Deus escolheu Abraão e os seus descendentes. Essa galera aqui, esse povo, está ouvindo de Abraão quem é o Deus que chamou Abraão. Quem é o Deus que criou todas as coisas e por ser criador de todas as coisas é o Deus que diz, essa terra aqui eu vou dar a Abraão e aos seus descendentes. E pasmem, eles estão no meio do deserto, a caminho de onde? Da terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Então, Gênesis inteiro é Moisés contando na beira de uma fogueira para um pessoal que nunca ouviu falar disso. Para um pessoal que está 400 anos ouvindo sobre, não é Munra, tem o Ra, que é um deus egípcio, e tem mais uns outros lá. Mas eles estão ouvindo sobre outros deuses. Eles não sabem quem é o Deus que chamou Abraão. Eles não sabem quem é o Deus que criou todas as coisas. E por isso eles precisam aprender essa história. Porque depois, quando chega lá em Deuteronômio 6, que toda a galera que saiu do Egito morreu, e aí uma nova geração, os filhos deles, né, nasceram no deserto, Deus vai dizer, né, ouça ó Israel, que vocês levem essas histórias adiante para os seus filhos, para que os filhos contem aos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e assim por diante, até o fim dos tempos. Moisés está contando e está ensinando esse povo a contar a história de Deus. Não é a história deles, somente. Sim, se trata da história de Israel, porque de Israel vem aquele que foi prometido a Adão e Eva. De Israel vem aquele que vai pisar a cabeça da serpente. De Israel vai vir aquele que é o leão da tribo de Judá, que é uma dessas 12 tribos. É por isso que é importante a gente olhar para Gênesis e saber como tudo começou. Porque se a gente esquece Gênesis, a gente esquece a nossa história. Porque a gente pode pensar, isso aqui é coisa de Israel, mas faz parte da gente. Porque se não tem Israel, não tem Jesus. E se não tem Jesus, a gente não está aqui. Se não tem Jesus, a gente não vai para o céu. Sem Jesus, nós não vamos para a nova Jerusalém, para a nova terra prometida, que mana leite e mel com fartura, onde que não vai haver mais choro e ranger de dentes, onde não vai haver mais pecado, não vai haver mais morte. O mesmo povo que esperava por uma terra, esse povo, nós somos enxertados nesse povo e agora nós esperamos a nova Jerusalém. Basicamente isso. E por que a gente leu muita coisa? Por que a gente leu 12 capítulos? Por que a gente leu durante a semana e está estudando agora? Porque o intuito nosso desse ano, como Ministério Jovem, a gente já falou sobre evangelismo, a gente já falou sobre levar as boas novas a outras pessoas. Nós já falamos sobre viver uma vida de discipulado, uma vida que segue a Jesus e que busca a Deus nos seus próprios termos, né? Ajudando outros e buscando ser semelhante a Jesus. Mas o intuito desse ano, enquanto Ministério Jovem, é a gente olhar para a Escritura Sagrada. A gente olhar para o que a Bíblia diz, nos termos que ela diz, e a gente possa responder quem é Deus, quem nós somos, não com base nos nossos achismos, mas no que Deus ensina, para que a gente possa olhar durante o ano todo para a Bíblia e saber que a nossa história faz parte dessa história. Talvez o nosso nome não está escrito aqui dentro, mas a nossa história depende dessa. E seria uma honra enorme a gente chegar no final da vida, assim como Paulo disse, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Mas seria uma honra a gente chegar no final da vida e a gente estar junto com esses heróis da fé. Com esses heróis que a gente vê a história de Abel, a gente vê a história de Noé, de Abraão, de Moisés, a gente vê a história de Davi, a gente vê como tudo isso conta uma história plena e completamente fechadinha, bonita de se contar. Mesmo nos trancos e barrancos das pessoas, mesmo com pessoas fazendo coisas horríveis. Quando a gente vai olhar para o livro de Juízes, a gente vai falar, que povo é esse? Que peca tanto, que pisa tanto na bola. Mas Deus escolheu essas pessoas, Deus escolheu nós. E a gente faz parte dessa história. A ideia desse ano é que a gente estude a Bíblia como um todo, de Gênesis até Apocalipse.
E isso não vai se limitar só às celebrações jovens, vai estar presente nos grupos células durante todo o ano. A gente tem um cronograma de todas as edificações que vão acontecer no ano inteiro, nesse ano nos células, e inclusive nas celebrações. Para a gente falar da Bíblia, de capa a capa, de eternidade a eternidade, basicamente. A história das histórias da eternidade à eternidade. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa aprender as histórias da Bíblia, porque muitas vezes a gente está lendo só o Novo Testamento. Muitas vezes a gente só está lendo o Salmo. Muitas vezes a gente está falando só sobre o que é o amor de Deus. Mas e quando Deus nos ensina que que pessoas extremamente pecadoras, pessoas extremamente más foram usadas por Deus para que ele fosse honrado e glorificado? A gente olha para Sansão, por exemplo. Sansão fez tudo de errado, mas no final da vida ele foi usado por Deus. E quantos de nós não somos assim? Falhos, pecadores, mas que Deus nos usa. E o intuito então desse ano é a gente, de Gênesis a Apocalipse, estudar inteiro. Talvez, se você tiver essa boa vontade e tem esse desejo mesmo de aprender mais, leia a Bíblia inteira esse ano. Faça isso. Nós não vamos ler a Bíblia inteira nos céus, né? A gente já leu bastante hoje, eu sei disso. Mas contando as histórias principais, que são parte do enredo total, que é a redenção. Que basicamente a gente está falando da criação, da queda, da redenção e da consumação. Esse é o panorama total. Mas o que está aqui dentro dessa história? O que está aqui dentro? E aí a gente vai olhar para tudo isso durante todo o ano. E antes da gente orar, eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você reflita sobre essa história aqui, que Moisés contou. Que Moisés falou para o povo de Israel no meio do Egito, que estava lá com muitas dificuldades, eu imagino, porque acampar no meio do deserto não deve ter sido fácil. Mas pensa sobre isso. Pensa em responder essa pergunta. Quem é Deus? Quem eu sou? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Quem Deus é? A gente olha para a Bíblia e responde como a gente está aprendendo de Moisés ou não? Quem nós somos? Será que eu me identifico com Adão e Eva ou não? Será que eu acho que eu sou um anjinho da guarda que não tem pecado nenhum? Pensa sobre isso. Baixem suas cabeças. Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de olhar para a Tua palavra e ver como o Senhor conduziu todas as coisas, Deus. Às vezes a gente não entende muito bem como uma história se relaciona com outra história, mas, Deus, que esse ano como um todo nós possamos aprender, desde o início, como foi agora em Gênesis, mas até Apocalipse nós possamos conhecer quem Tu é e que nisso tudo nós conheçamos a nós mesmos. Senhor, que a gente possa olhar para as histórias que compõem a Tua história. A história das histórias de eternidade a eternidade. Senhor, que nós nos debrucemos sobre isso, que amemos saber de onde a gente veio, quem criou todas as coisas, quem é o Deus que conduz o curso da história até os novos céus e nova terra. Que tenhamos esse anseio por conhecer, folhear as palavras que o Senhor deixou para nós. Ler elas, devorar elas, Deus. Para que possamos amar o Senhor, para que amemos não aquilo que achamos de Ti, mas o que o Senhor diz de si mesmo. Senhor, que tenhamos esse desejo, esse amor por Ti, Deus. Que a gente não se acomode achando que aquilo que a gente já aprendeu é o suficiente. Não, porque o Senhor é infinito. O Senhor não cabe na nossa mente. Sempre haverá algo que possamos conhecer de Ti, Deus, e que assim possamos ser discípulos melhores. Que possamos ser filhos melhores, pais melhores, maridos melhores, esposas melhores, jovens melhores, funcionários melhores, empresários melhores, sabendo quem Tu é e sabendo quem nós somos, sabendo como o Senhor nos conduziu nessa história. Pedimos por isso em nome de Cristo Jesus. Amém.